No dia 5 de março de 1904, nasceu na cidade de Freiburgo, na Floresta Negra, na Alemanha, Karl Rahner. Estudou na mesma cidade, onde foi discípulo de Heidegger. Kant e Hegel foram referências importantes na construção do universo intelectual do grande teólogo alemão. Ensinou teologia por 2 décadas na Universidade de Innsbruck. Foi mestre em Munique e na Universidade de Münster. Sua teologia, segundo ele mesmo, está condensada no seu livro O Curso Fundamental sobre a Fé. Karl Rahner começou as publicações por volta dos anos 30. As primeiras publicações assim que se tem, 34, 35, dependendo um pouco do tipo de divulgação, estão por aí. E ele vive esse período que nós chamamos de neoescolástica, ou então neotomismo, do ponto de vista da filosofia. E ao longo deste período, dos anos 30 até os anos 60, ele vai publicando sobre diferentes temas. Temas que dizem respeito à teologia, temas que dizem respeito ao método teológico, à interpretação bíblica, temas que dizem respeito àquilo que vai acontecendo na vida da igreja, dogma mariano, por exemplo, que é proclamado em 1950, e assim por diante. Karl Rahner coordenou uma edição de uma enciclopédia de teologia, Lexikon für Theologie und Kirche, né? E isto o fez entrar não só em contato com as maiores autoridades da época, e sobretudo no continente europeu, não só na Alemanha, mas de outros países, e o fez respeitado no campo da teologia. E através de Heidegger e dos professores alemães, ele teve um contato direto com a tradição, com a grande tradição filosófica, e fazia uma teologia, toda ela filosófica. É uma teologia em diálogo com a realidade, né? E com as perguntas postas. Ele nunca teve medo de ir à televisão, né? Nunca teve medo de dar entrevistas, né? Perguntas às vezes desagradáveis, né? Ele sabia sempre se enfrentar, né? Então, nesse sentido, é uma pessoa que tem uma honestidade intelectual muito grande, né? Um homem de muita fé, né? E muita fidelidade à igreja, mas um homem também que acha que essa nossa fé pode se justificar diante da razão. Essa fé não tem nada a temer, né, do mundo moderno, da cultura moderna. Ela também tem algo a dizer para esse mundo. No Concílio Vaticano II, Karl Rahner foi um articulador influente. Suas ideias ousadas propunham uma renovação radical no pensamento da Igreja Católica. Com a consciência de uma igreja em gueto, né, que precisava de uma renovação, o Concílio Vaticano II, em 1962, que ele começou, né, foi uma oportunidade e que ele, como teólogo respeitado, ele foi convidado para ser um dos chamados teólogos do concílio, os peritos conciliares, né? E a ideia do Rahner era levar isto para o concílio, no concílio, refundar o conceito de igreja e de sacramento, e em 3, 4 anos fazer a fusão da igreja católica com a protestante, porque não há mais grandes diferenças de opinião. As diferenças são tão pequenas que não permitem mais que a gente viva separado. E poucos anos depois com os ortodoxos, e mais alguns anos também com os budistas. Rahner queria, a curto prazo, fazer uma fusão de todas as religiões, monoteístas principalmente, mas também com as religiões orientais. E essa é a missão do Evangelho, onde ele se inspira, ir e ensinar a todos os povos, né? E Karl Rahner, neste sentido, dava uma relevância à igreja, falando em sua teologia, de tal maneira que fosse ouvido, né? Não só pelos católicos, mas também pelos não católicos. O Vaticano II abriu, porque praticamente abriu para a enculturação da fé, né? Abriu para o diálogo ecumênico, porque num concílio em que são convidados, né, teólogos protestantes para participar e com direito a falar também, né, quer dizer, e que muita coisa deles, né, foi assim, levada a sério, né,
E muitas coisas que a Igreja Católica condenava, depois que eles explicitaram mais e que a Igreja compreendeu, ela deixou de condenar. Quer dizer, então houve uma aproximação muito grande. A Igreja Católica entra para o movimento ecumênico, né? A gente vê que a distância que nos separa hoje dos protestantes é mínima com relação à distância que nos separa para a sociedade. A partir do contato com outros teólogos, franceses e alemães principalmente, Rahner produziu teorias que representavam a revolução no catolicismo. No caso de Rahner, não se poderia falar num antropocentrismo, mas nesse sentido antropológico, isto é, toda a fé cristã e todo o mistério cristão, em última análise, tem o seu lugar de encontro e a sua presença significativa no ser humano, que é o espaço onde, digamos, quando o ser humano se abre, é o espaço de entrada de Deus. Um Deus que é ao mesmo tempo imanente e transcendente, que está presente na sua igreja, que é universal, porque até o cristão anônimo já é cristão. Então o índio do Xingu, que nunca ouviu falar que existe Jesus Cristo, já é cristão. Então, nesse momento, Rahner está, por assim dizer, abrindo as portas do cristianismo para toda a humanidade, mas para todas as religiões, né? Quer dizer, você pode ser budista, hinduísta, islamita, né? O que for, né? Animista de uma religião da África. Você é tocado por Deus. Você é tocado pelo Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. As questões ligadas à espiritualidade estão presentes de forma marcante na obra de Karl Rahner. Rahner sempre pensava e tinha um grande respeito ao mistério de Deus, mas esse mistério nos capacita e nos coloca como pessoas adultas diante de Deus. A graça, para Rahner, não é algo que vem de fora, mas é algo que nos torna capazes, vem de fora nesse sentido de que nos torna capazes, mas nos torna capazes de estarmos com Deus. Então ela é praticamente um existencial sobrenatural, é uma expressão que ele usa no ser humano. E isso o torna um homem de uma espiritualidade que eu diria no mundo. Não uma espiritualidade que foge do mundo, mas uma espiritualidade no mundo. Não há mágica, não há um Deus em cima de uma nuvem jogando a graça como se fosse algo externo. Não. A graça é a participação da natureza divina de Deus que desde sempre está aí. Deus somos todos nós. Nós somos igreja. E aqui começa toda a teologia dele. Se ela é tocada por Deus, ela também aprende de Deus. Quer dizer, não é só através do canal, né, da mediação eclesial, das autoridades, dos teólogos, né? A pessoa também tem o que a teologia clássica chama o sensus fidei, o sentido da fé. Apesar da polêmica que suas ideias e sua obra sempre suscitou, Karl Rahner é reconhecido como um pensador vigoroso e instigante e homem de grande fé. O Rahner tinha uma posição muito clara e muito correta. Não há nenhuma distinção básica entre ciência e fé. Então, onde se encontrar uma aparente contradição, a gente tem que procurar, pesquisar e cavocar, porque ela vai desaparecer. Não há. Se há, é aparente. Significa que a gente estudou pouco. Ou a religião, ou a ciência. O que o cristianismo tem que fazer é ter coragem, ter esperança, manter-se com esperança e, diante das ciências, seriamente procurar informar-se a respeito daquilo que está sendo pesquisado e poder dizer uma palavra responsável ao mesmo tempo pela fé, responsável pelo ser humano e responsável cientificamente. Então implica um conhecimento, uma seriedade de abordar, sem precisar dominar os campos no detalhe, sem precisar ser técnico, mas ter uma responsabilidade que se poderia chamar ética hoje, né? E Rahner pensa nesse sentido. Então ele procura tocar as questões éticas quando elas aparecem. E é importante essa insistência dele na necessidade de nós nos perguntarmos sobre os problemas do nosso mundo de hoje e que resposta, ou pelo menos como é que nós vamos debater com esse mundo. Respostas a gente nem sempre tem. Mas aí você vê o problema dele, né? As mudanças genéticas. Há 40 anos atrás falando disso. Nós hoje estamos com a bioética e todas essas coisas
Para ele isso era problema há 40 anos. E seguramente outros problemas que nós temos hoje, ele gostaria, se vivo fosse, estaria discutindo esses problemas. Então, o Rahner é, em grande parte, responsável, outros junto com ele, por essa quase que coação feita à teologia de que ela vá se voltar para as ciências, para as outras formas de saber, vai aprender com eles, vai perguntar junto com eles sobre o futuro da humanidade. Não só o futuro de nossa sobrevivência física, mas o futuro das nossas esperanças também. Se Rahner tivesse vencido a batalha política que houve no Segundo Concílio Vaticano, a Igreja seria completamente diferente, na minha opinião. E se a Igreja fosse diferente, talvez o mundo fosse muito melhor. A teologia de Karl Rahner traz em si a marca da mais genuína generosidade cristã. Nela, o dado da fé não é simplesmente relacionado e ilustrado nos seus conteúdos tradicionais, mas é colocado em correspondência com a experiência que o homem tem de si. Não se trata apenas de saber a fé, mas de compreender a vida. Wird heutzutage die theologische Aussage notwendigerweise abstrakter, als sie früher war. Jetzt, ich weiß auch keine Antwort, jetzt, wie ist das? Da ist eine theologische Aussage, da ist die geregelt. Wie geht es das? Gibt es Weisen, echt das theologisch auszusagen und trotzdem unmittelbar verstanden zu werden? Solche Möglichkeiten also gibt es zweifellos auch. Ich kann das sogar auch verstehen, also einen Juwelier, also man anschaut, ich habe ihm das auch nicht